Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula aberta do mês de setembro. Você que está aí sofrendo com ansiedade, com os traumas, na aula de hoje, vocês vão entender como que a ciência explica como que essas memórias ficam guardadas no nosso corpo e como que isso afeta o nosso momento atual. Tá? Memórias passadas, né? Memórias emocionais afetam o nosso corpo. E essas informações ficam lá, fica guardadinha e vai trazer algum efeito no nosso momento atual. Nós vamos ver sobre isso hoje. Se você vem sofrendo aí com ansiedade, com os traumas do passado, então você vai entender como isso funciona. Eu estou muito feliz, né, de vocês estarem aqui, porque hoje nós vamos abordar esse assunto, que é um assunto que até costumam dizer que é o mal do século, né? A ansiedade, e eu vou procurar trazer esse assunto com muita leveza. Eu espero que possa ajudar vocês a melhorar, né, a qualidade de vida. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Elaine Batista, terapeuta integrativa e desenvolvimento humano. Eu venho ajudando pessoas a conseguirem obter o equilíbrio emocional usando bases científicas como a neurociência, a epigenética, a física quântica. Então, eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa aula de hoje, tá bom? Então, para a gente começar, estou vendo aqui, está entrando aqui o pessoal. Antes da gente começar, eu gosto sempre de perguntar quem está aqui pela primeira vez. Todos já assistiram? A Vivian que levantou a mão, está aqui pela primeira vez. Tá bom, Vivian, seja muito bem-vinda, tá, Vivian? Luciana Soares também está aqui pela primeira vez. Luciana, seja também muito bem-vinda. Todos sejam muito bem-vindos, mas vocês que estão aqui pela primeira vez, tá? É redobrado aí, né? Dobrado aí as boas-vindas. Então, vamos lá. Por que eu perguntei se vocês estão aqui pela primeira vez? Porque a abordagem que eu vou trazer para vocês é diferente da que vocês estão acostumados, tá? Vocês não escutam isso nos atendimentos convencionais, tanto da medicina, quanto medicina clássica, né? Como também, não, a medicina tradicional, como também terapias tradicionais. Então, o que eu vou trazer aqui é diferente, porque isso que eu vou trazer tem base em estudos recentes. Porque, vamos lá, vamos parar um pouquinho e trazer aqui a modernidade que nós temos hoje. No passado, quando os psicólogos, os médicos lá do passado, eles fizeram lá a formação deles, não tinha equipamentos modernos como nós temos hoje. Então, esses equipamentos modernos, equipamentos que é tecnologia de ponta, hoje consegue fazer certos exames que naquela época lá que eles se formaram não havia feito. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, não existe aquela história da genética. Lembra? Quem já ouviu falar em genética? Todos nós, né? Então, quando fala em genética, ó, seu pai morreu com a doença tal, todos os filhos vão ter essa doença, inclusive você. Então, agora veio a epigenética que derruba esse conhecimento. Hoje em dia, se seu pai tem lá uma doença que a família toda teve, não significa que você vai ter essa mesma doença. Por quê? Porque a doença ela é liberada de 90%, né? De acordo com o que acontece no ambiente, que aí os genes vai ser liberado para aquela determinada doença. Pode acontecer se não acontecer um evento intenso com você, você não vai desenvolver aquela doença que quem veio antes de você desenvolveu. Então, o que nós vamos ver aqui é algo diferente. Então, abram a mente, recebam o que eu vou trazer, e depois, quem aqui não tiver no grupo, o grupo Despertar, vocês depois podem entrar no grupo Despertar, que lá eu vou abrir para perguntas, tá? Então, vocês vão poder ficar à vontade. Aqui, como o nosso tempo é curto, se eu for abrir para perguntas, eu vou deixar de fazer alguns pontos que eu gosto de desenvolver. Por exemplo, eu gosto muito de fazer uma técnica no final.
aí eu vou acabar tendo que sacrificar a técnica. Ou vocês falam, ou eu sacrifico a técnica. Então, as perguntas ficam lá no grupo Despertar, tá bom? Então, vamos lá. Aí, já chegou. Quem tinha que chegar, já chegou. Então, vamos lá. Bem, eu quero trazer para vocês, primeiramente, o que é memórias emocionais. E é interessante que, quando fala de memórias emocionais, a gente às vezes escutou lá no passado, ou a gente escuta no nosso dia a dia falar de traumas emocionais, tá? Então, o que que acontece? As memórias emocionais são eventos que ocorrem na vida da pessoa, né? Na sua vida, por exemplo, ou de alguém que você conhece. Esse evento traz uma emoção muito intensa. Essa emoção intensa, ela não fica guardada só aqui na mente, na memória, aqui fala assim, a memória, né, vai ficar guardada aqui na mente. Não, esse evento, né, vai guardar ali vai ser guardado também, o que vai ser gerado ali, vai ser guardado também no corpo, tá? Aonde vai gerar as memórias celulares. Depois eu vou dar um exemplo, vai ficar melhor para vocês. Eu vou trazer um estudo de caso que vai ficar melhor para vocês poderem entender. E quando isso acontece, vamos dizer assim, o seu corpo ele tenta esquecer aquele evento, tenta esquecer o que aconteceu, mas aquela informação, aquela memória ficou guardada no corpo. Então, o corpo vai ficar tentando lembrar aquela memória. E como que isso vai acontecer? Porque vai ficar rastros. Esses rastros são o quê? São sintomas. Dependendo do evento que aconteceu, você vai ter o quê? Você vai trazer ali alguns sintomas como alergias, insônia, sinusite, rinite, dores crônicas, aquelas dores que não resolvem nunca. Então, por quê? Porque aquela memória ficou guardada no corpo. E o corpo, ele vai o quê? Ele vai deixar, no caso, né, essa informação ali, o corpo ele vai querer trazer, como se ele quisesse avisar, né, que aquela memória está ali, ela tem que ser resolvida. E, eu já ia falar a solução, né? Mas antes de eu falar a solução, vamos construir aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender isso melhor. Vamos dar um exemplo aqui. Ana, é um estudo de caso. O nome, é claro, foi mudado, né, gente? O que que acontece? Ana, ela, na infância, viveu num lar que havia pessoas gritando muito. Os pais gritavam e ela vivia no meio, né? Assim, tinha outros familiares que gritavam. Então, o que que vai acontecer? Ana, ela vai trazer o que para a vida dela? Ou melhor, Ana, ali na infância, ouvindo esses gritos, e cada vez que ela escutava os gritos, ela se assustava. Ela levava aquele susto, aquele baita daquele susto, e aquilo gerava algumas emoções nela. Vamos dizer que ela sentisse tristeza, preocupação, medo. Então, essas emoções, cada vez, né, que ela ouvia aqueles gritos, vinha todas essas emoções. Essas emoções, o que que vai acontecer? Vai criar ali um registro. E esse registro vai se transformar em quê? Em um padrão. Só que Ana, ela chega na idade adulta. Quando ela chega na idade adulta, e ela chega assim num ambiente, aí nesse ambiente ela começa a escutar gritos. O que que vai acontecer? Vai vir aquela lembrança que veio lá do passado, mas aí você pode dizer, mas a Ana nem está lembrando dessa história, e realmente a Ana não está lembrando dessa história. Mas quem que estava lembrando dessa história? O registro está no corpo dela, né? Está lá guardado lá no corpo dela. Então, o registro do corpo dela que vai o quê? Que vai lembrar. Só para vocês poderem entender. Esse registro que fica guardado ali no corpo é 95% desse nosso sistema. 95%. 5% é consciência. A consciência é quando a gente consegue lembrar. Mas nesse caso aqui, a Ana, ela não lembrava.
Então, o registro ficou o quê? Só no corpo. Mas aí, quando ela, na fase adulta, teve acesso a um ambiente com gritos, aquele registro ele veio à tona. E daí, o que começou a acontecer? Construir um padrão. Toda vez que Ana escuta esses gritos, vem à tona esse padrão. E ela tem todas aquelas emoções que ela sentia lá no passado. Só que agora, cada vez que ela vai sentindo, esse padrão vai ficar cada vez mais forte e as emoções também. Então, ao invés da emoção ficar assim, vamos supor, na primeira vez ou na segunda, talvez ele ficasse menos intenso. Mas quanto mais ela sente, mais forte vai ficar esse padrão, mais intenso ele fica. Então, vai chegar num momento que ele está tão forte que, vamos dar o exemplo no caso de Ana, né, que foi o caso da ansiedade. Então, no começo, ela sentiu uma ansiedade moderada, depois passou para uma ansiedade média, depois foi para uma ansiedade muito intensa, onde ela já tinha ali o quê? Vinha já toda aquela emoção do pânico. Por quê? Porque cada vez que ela sentia repetia esse registro, mais forte ficava. É como se fosse. Vocês já devem ter ouvido falar em neuroplasticidade. Quem já está aqui com a gente já ouviu. Quem está aqui pela primeira vez talvez não tenha ouvido. Mas a neuroplasticidade é uma capacidade que o nosso cérebro tem de ficar muito bom em alguma coisa que ele aprende, que ele vai repetindo. No caso da ansiedade, é mais ou menos isso. A gente treina o cérebro para ficar ansioso. Só que a gente não faz isso de propósito. A gente faz isso de forma inconsciente. Então, quanto mais eu repito o padrão, melhor aquele padrão vai ficar. Mas no caso aqui da ansiedade, o que vai acontecer? Eu vou ficar muito boa em ficar ansiosa. Então, assim como eu posso usar a neuroplasticidade para eu ficar mais ansiosa, o contrário também é verdade. Eu posso usar a neuroplasticidade para eu desaprender a ficar ansiosa. Só que para isso eu vou precisar de técnicas de acompanhamento e eu posso fazer isso de uma forma sem ser medicamentosa. Essa aqui é a parte boa. Por quê? Porque o nosso cérebro é treinável. Quanto mais a gente treina, melhor ele fica. Então, se eu treinei ele para ficar ansiosa, eu posso muito bem treinar ele para ele ficar calmo. Mas para isso, eu vou precisar de um acompanhamento e de treinamento. Ou então, de uma metodologia que me ajude para eu conseguir obter esse resultado. Tá? Por exemplo, eu tenho um e-book que ali eu coloquei várias técnicas e explicando, né, o passo a passo ali da ansiedade. Então, quem tem uma ansiedade leve, uma ansiedade moderada, pode usar esse e-book, entendeu? Esse e-book, ele tem... É como se fosse um guia prático. Muito bom esse e-book, tá? Muito bom, porque quem tem uma ansiedade baixa para moderada, pode usar ele, que vai ficar assim feliz com o resultado, porque vai saber exatamente o que tem que fazer na hora ali quando começar a ansiedade. Muito bom. Mas aí, o que acontece quando começa uma ansiedade média? Uma ansiedade média para alta, então aí já envolve o quê? Porque o que acontece quando é uma ansiedade de média para alta? É porque a gente treinou durante muito tempo. E o corpo, só dele, como é que eu vou dizer? Quando. Vamos voltar lá para Maria, né? A Maria não, Ana. Esse estudo de caso, eu dei o nome ali dela de Ana. Então, o que acontece? Ana, quando ela teve acesso ali num ambiente com gritos, então teve um momento que ela não precisa mais estar em perigo, tá? Porque ela não está mais em perigo, ela é uma pessoa adulta, ela não está mais naquele ambiente, ela não vive mais com os pais dela,
Ela pode estar casada, ter um marido protetor, um marido que ela até que era para ela se sentir segura. Mas só que o registro que está no corpo dela é o quê? Para vocês terem uma ideia, no nosso cérebro tem a amígdala cerebral, tá? Não é daqui, estou falando daqui, a amígdala cerebral. A amígdala é como se fosse um botãozinho que aperta quando tem perigo. Então, imagina o cérebro de Ana, ela, sei lá, na vizinhança, num período de festa ou num período assim que tem mais algazarra, né? Então ela vai e escuta aqueles barulhos, aí as células dela lembram do que aconteceu no passado, volta esse registro. Então o que que acontece? A amígdala, ela meio que aperta o botãozinho, tipo assim, ó, perigo. E o corpo de Ana começa a sentir como se ela estivesse realmente em perigo. Só que ela não está. E daí é liberado químicas, substâncias químicas, que antes, o que, que se pensava? Que essa substância ficava só no cérebro. Mas não, ela vai para uma glândula e essa glândula vai liberar para toda a circulação sanguínea. Então, quando a pessoa tem aquela sensação da ansiedade, é por quê? Porque realmente ela está. Aqui, a Vívia está dizendo que depois de ficar presa no elevador, ela passou a sentir isso. Então, é o que acontece. Então, sentiu uma vez, mas toda vez que está em algum ambiente, um lugar que faça lembrar aquela primeira vez lá que aconteceu, vai se repetindo, vai se repetindo. E quanto mais se repete, ele vai ficar melhor, vai ficar muito bom em ficar ansioso. Então, é assim que acontece. Vou dar aqui um exemplo. Imagina, vocês já devem ter visto assim, um lugar que tem um gramadinho, aquele gramado bonito, tem até a plaquinha, né? Não pise. Mas aí, se ali onde está escrito não pise for tipo um atalho para passar para o outro lado, dependendo da sua cultura, né? Do estado onde você mora, e tem estado que eles respeitam a plaquinha do não pise, né? Mas já tem outros estados que não respeitam a plaquinha não pise na grama. Mas o que, que eu quero trazer aqui para a gente? Que quando você pisa ali, né, na grama, se outras pessoas fizerem a mesma coisa durante vários dias e usando aquela trilhazinha, vai chegar uma hora que não vai ter mais grama ali naquela trilha. Vai ficar o chão ali batidinho, né? A terra vai ficar até aparecendo. Agora, vamos supor que por algum motivo seja proibido, né? Ó, é proibido que não pode passar, não pode pisar na grama. Aí o que, que vai acontecer? As pessoas vão parar de passar ali naquele lugar. O que, que vai acontecer com aquela terra ali? Ela vai começar a brotar a graminha ali de novo, ela vai voltar ali a nascer e ali vai deixar de ser um caminho. E vamos supor que essas pessoas começaram a usar agora um outro caminho, passaram a pisar na grama em outro caminho. Então, vai acontecer o quê? Agora é aquele lugar ali que vai criar aquela trilhazinha que vai ficar lá aparecendo um chãozinho lá de terra. É a mesma coisa que acontece dentro do nosso cérebro. É a mesma coisa. A neuroplasticidade é isso. Nós temos caminhos neurais. Então, eu treinei para ficar ansiosa. É como se fosse esse caminho neural que eu estou fazendo ali, aquela trilhazinha. Eu sempre estou passando por ali, né? Vamos dar um exemplo aqui da Vivian. Ela falou que ficou presa no elevador, depois ela começou a ter essas sensações. Então, vamos lá. Então, toda vez que eu passo nesse caminho, eu vejo que eu tenho uma sensação que eu estou próxima ou perto, ou vai acontecer algo parecido do dia que eu fiquei presa lá no elevador, o que, que vai acontecer? A amígdala vai lá, aperta o botãozinho, né? Perigo, estamos em perigo. Só que isso não é real. Isso não é real. Mas ela dá todo o indício como sendo real. Estamos presos ali no elevador. Então, de tanto ela fazer eu sentir isso, ela vai criar esse caminho neural. Vai chegar um momento que eu não preciso nem mais pensar que eu estou presa no elevador. Só de eu pensar que eu posso estar presa, não preciso nem de completar a frase. Pronto, aí já vem a amígdala, né? Aperta o botãozinho, vai desencadear as substâncias, né? Ali são altos níveis
da química do estresse, né? É cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então, é como se eu tivesse ali em perigo. O elevador, não vou nem ficar presa no elevador, o elevador está caindo, está despencando. É a sensação que o corpo vai sentir. Eu realmente estou em perigo. Então, quanto mais ele vai fazendo isso, é esse caminho que eu estou falando, que eu dei o exemplo do chãozinho de terra. Mas o que acontece? Se eu crio um outro caminho, eu paro de usar o caminho da ansiedade, eu crio um novo caminho aqui, o que vai acontecer? A graminha vai voltar a nascer lá no caminho, né? Então, é isso que vai acontecer. Eu vou criar novas redes neurais, novas sinapses, e nesse novo caminho, é como agora, né? É como se fosse a trilhazinha agora aqui, e aquela que eu usava, que eu parei de usar, a grama vai crescer novamente. Então, o que significa? Aquele caminho, ele vai deixar de existir. Não vai ter mais. Por quê? Porque eu criei um outro caminho. Tá fazendo sentido para vocês? Diz aí, dá um joinha aí para mim, ou um coraçãozinho, ou pode digitar também. E está fazendo sentido aí para vocês. Isso aí, então tô vendo aí, ó, está. Ainda bem que fiz novo caminho. Isso, sim. Muito bem. Ó, tem bastante pessoas aqui, isso é muito bom. Conseguiu entender. Então, vamos lá. A gente tem, como eu falei, as formas que a gente tem de poder tratar, de poder cuidar, né? A gente tem formas para a gente poder estar conseguindo obter o resultado de diminuir, né? De parar de usar esse caminho, porque a informação fica lá. E é interessante que é meio que como se o corpo gritasse. Mas como que o corpo grita? Ele vai gritar, ó, com uma sinusite, como eu falei, com uma enxaqueca, com uma gastrite, com câncer de mama, com câncer no útero. Ele vai, por quê? A informação está lá. Só que a gente não sabe disso. A gente não sabe. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de liberar essas memórias. Por mais que a gente tente esquecer o que aconteceu, que é justamente o que a gente quer fazer, né? Hoje, eu teve até eu tive uns feedbacks hoje da imersão que nós tivemos no mês passado. Então, teve, assim, uns feedbacks que eu tive, que aí falou, né? Olha, eu estou tentando esquecer o que aconteceu, eu estou tentando esquecer o pensamento, mas, assim, não tem como a gente, assim, esquecer. Por mais que a gente queira esquecer, o registro está no corpo. E a gente precisa o quê? Liberar esse registro que está no corpo. A gente precisa fazer isso. Bem, quando é uma ansiedade assim moderada, um pouquinho mais de moderada, né, para uma intensa aí, a gente consegue obter um resultado muito bom com as imersões, porque nas imersões eu consigo o quê? Eu consigo trazer técnicas, e não é pouca não, são muitas. Quem já fez imersão aqui já sabe. São as técnicas que nós vamos fazer juntos ali, vamos aplicar, colocar a mão na massa. E é claro que depois essas técnicas vai continuar usando, né? Porque você vai vivendo, quando você vai vivendo, vai tendo os problemas, né? Você vai passar por um lugar e você vai lembrar, vai passar por um prédio, aí vai lembrar, esse prédio tem elevador. Aí pronto, a amígdala vai lá, pum, apertou o botãozinho, dispara, dá uma crise ali de ansiedade, que aí você vai dizer, do nada me deu a crise de ansiedade, mas não foi do nada. É porque o seu corpo, a memória está ali, o nosso corpo, se você não sabe, tem as células têm átomos, então as células, né, com esses átomos, a gente pode dizer que tem uma inteligência, né, que a gente chama de sistema autônomo, nosso corpo tem uma inteligência própria,
Então, mesmo que você diga, do nada me deu a crise de ansiedade, mas não, o corpo, só de ver o prédio, fez toda a conexão do que aconteceu lá no dia que você ficou presa no elevador. Então, funciona assim. Então, por isso que é interessante a gente o quê? Liberar essas memórias. Tá? Agora, é claro que tem memórias que são rasas, vamos dizer assim, tem memórias mais profundas, né? Então, as rasas, a gente pode usar o guia prático do e-book, a gente pode fazer a imersão, a gente pode usar esse conhecimento. Gente, se vocês não sabem, essas aulas que eu dou aqui, às vezes a gente pensa assim, eu estou gostando e eu estou sentindo que deu algum efeito na minha vida. É por quê? Porque o conhecimento faz com que a gente obtenha resultados, tá? Porque o que vocês estão aí ouvindo, na verdade, quando vocês escutam algo, vamos supor que agora, né? Vocês estão ouvindo que a ansiedade, ela tem remédio, tem sim como cuidar. Regina está dizendo aqui, ó, faz sentido para mim, aconteceu comigo, não no elevador, mas em outra situação. Isso, Regina, que acontece mesmo. Então, o que acontece? Nós estamos aqui conversando, vocês estão ouvindo, e com isso está vindo o quê? Uma emoção. Essa emoção que está vindo, as células de vocês, ó, estão o quê? Absorvendo. E nessa que está absorvendo, dependendo do que você está tendo aí o seu insight, está tendo aí sua viradinha de chave, as suas células já começam o quê? Entrar no processo de reparação. Um processo de... eu não gosto de usar esse nome, eu quero usar um outro, peraí. Um processo em que o nosso corpo, ele faz a própria... Oh, meu Deus, eu vou lembrar o nome que eu quero falar. É porque tem um que eu não quero falar, eu quero usar um outro. Então, o nosso corpo, ele já vai... As células já começam a fazer a reparação. Tipo assim, caramba, então a ansiedade... eu posso me recuperar da ansiedade? Mas é porque as nossas células, elas, né, quando você, vamos supor, você se corta, um cortezinho que você der, você vê que você não precisa de levar ponto. Automaticamente as células vão lá e fazem a cicatrização, né? E então a gente tem isso também na questão emocional. Muitas das vezes, só de vocês ouvirem, as células entendem o que está acontecendo e automaticamente já começa no processo de autorregeneração. Entendeu? Então, assim, é incrível o nosso sistema. Então, só essas aulas aqui, para muitas pessoas, já é virada de chave. A pessoa já sai daqui, já entendi o que está acontecendo comigo, agora eu já sei como que eu vou fazer. Agora, já tem pessoas que precisam de algo, de repente ficou muito tempo, né? Lembra que a gente falou sobre o caminho? Quanto mais a gente treina, melhor fica. Então, vamos supor que eu treinei muito para ficar ansiosa. Então, eu vou precisar de algo mais consistente, vamos dizer assim, né? Talvez até precise, né? Vamos supor, se for algo muito profundo que envolva traumas da infância, talvez tenha necessidade de utilizar os atendimentos individuais, fazer tratamento individual personalizado. Por quê? No tratamento individual personalizado, a gente usa uma técnica e essa técnica ela vai usar uma tecnologia que tem dentro do nosso corpo. Eu falei, né, do sistema autônomo, falei das células, falei de átomos dentro das células, falei que o nosso corpo é inteligente. Então, a gente vai usar esse tipo de tecnologia que o próprio corpo vai fazer a liberação dessas memórias celulares, tá? Que aí ajuda a pessoa, como eu disse, né, quando é uma questão assim mais profunda, né, de traumas da infância. Mas, enfim, é, é interessante que a gente pode fazer esse tratamento sem precisar de ficar revendo o trauma, tá? Então, aquelas pessoas que têm trauma de infância, que só de lembrar começa a chorar, esse tratamento pode ser feito sem precisar de ficar revendo ali o trauma, tá? Então, ó,
Eu esqueci de falar, né, que quem ficasse até o final ia fazer a técnica, né? Eu quero aplicar a técnica em vocês, mas antes de eu aplicar a técnica, eu quero explicar como que, como que os eventos, como que os eventos podem afetar o nosso sistema, e quando ele afeta o nosso sistema, eh, pode desencadear o nosso emocional, não só para ansiedade, mas pode também desencadear para depressão, pode desencadear para doenças crônicas, ou melhor, dores crônicas, doenças, né, de intensidade mais alta, como quando a gente fala câncer. Eu, antigamente, quando eu falava câncer, né, parece uma palavra pesada, mas não. O câncer, ele é muito ligado ao emocional. Muitas das vezes, por quê? Porque às vezes, dependendo do que a pessoa sentiu, guarda, né, essa informação, essa memória no corpo. E é daí que vai o quê? As células vão, vai ficando intenso, né, essa emoção, e daí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que liberar essa emoção, porque muitas das vezes essas emoções, elas produzem químicas no nosso corpo. É isso que é interessante a gente trazer. Então, o que a gente pensa vai afetar o nosso corpo. Tem ligação. O que eu estou pensando vai criar uma emoção, e essa emoção vai o quê? Vai afetar o meu corpo. Então, isso que a ciência descobriu, que é importante a gente trazer para a nossa consciência que, às vezes, a gente pode ter esse pensamento e não ser algo consciente. Porque quem é que conscientemente vai ter um pensamento que vai fazer adoecer? Ninguém, não é? Mas a gente pode fazer isso de forma inconsciente. A gente pode fazer isso de forma inconsciente. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? É algo diferente, mas algo que vale a pena a gente procurar o quê? A gente procurar não só. Primeiramente, a gente vai ter que fiscalizar o nosso pensamento, isso não tem jeito. Porque se a gente não fiscalizar o pensamento, a gente nem vai saber que tem esse tipo de pensamento. Qual o pensamento que a gente pode ter? Isso, gerenciar a Josefa está falando aqui de gerenciar o estresse. Isso, mas como que a gente vai gerenciar isso? Porque o estresse, as químicas, né, do estresse fazem com que a gente venha a liberar ali as químicas lá da ansiedade. Peraí. A química do estresse faz a gente sentir ansiedade, tá? E como que às vezes a gente pode fazer isso de forma inconsciente? A gente pode fazer isso, às vezes, reclamando. A reclamação é tenso, gente. A reclamação faz a gente produzir químicas que vai fazer, vai tirar o nosso sistema do eixo. Tá? Vamos supor, você está muito bem ali, seu sistema está equilibrado. Quando você começa a reclamar, você tira ele do eixo, tá? Então, já começa já por aí. Então, a gente tem que meio que, quando eu falo gerenciar, é a gente aprender a fazer isso. É gerenciar o que está pensando. Às vezes eu posso estar reclamando. Eu vou fazer isso de forma inconsciente, mas é interessante quando eu começo a prestar atenção. O não merecimento, quando às vezes eu acho que eu não mereço coisas boas. Às vezes eu sirvo todo mundo, dou tudo de bom para todo mundo, mas quando é minha vez eu não aceito. Então, tem a questão, né? Essa questão do não merecimento. Então, é bom a gente fazer o quê? Aprender a gerenciar os nossos pensamentos. Aí, a gente fazendo isso, aí o que vai acontecer? A gente não vai produzir a química. Lembra que é a química que faz todo aquele estrago? Então, aí a química ela vai vir com a emoção. Então, você vai evitar essa emoção. Evitando ter essa emoção, que pode ser, a emoção pode ser medo, raiva, tristeza,
medo, raiva, tristeza, preocupações. Então, quando eu vou gerenciando, aí eu não vou ter essa emoção, eu não e eu não produzindo essa química dessa emoção, eu consigo ter o quê? O controle do corpo. O corpo vai ficar saudável porque eu não vou ter aquela química. Tá percebendo aqui? Nós estamos falando de quê? De uma prevenção. Se eu já estou, eu vou melhorar. Aí depois que eu melhoro, eu tenho que continuar no processo. Eu tenho que continuar no processo. E é incrível, gente. O corpo, depois que ele experimenta uma química durante muito tempo, ele fica viciado, tá? É como se fosse um vício da droga lá, de quem usa, né, entorpecente. É mais ou menos isso, porque o corpo ele está acostumado já com aquilo ali, com a química da ansiedade. Então é como se ele dissesse aqui: ah, essa química aqui eu já conheço, então vamos continuar usando essa química aqui. A adrenalina, cortisol, noradrenalina, vamos continuar usando. Só que tem outras químicas boas para a gente usar, tá? Tem outras químicas boas para a gente usar. Então, e quando a gente faz a imersão, as técnicas que a gente usa, a gente sente as químicas, a mudança da química no corpo. A gente começa a experimentar químicas que fazem a gente sentir bem-estar, que fazem a gente se sentir bem. Aí a gente usa ali na imersão. Qual é a ideia? A gente continuar usando ela no dia a dia. Por quê? Porque a gente vai começar a perceber que a gente vai começar a usar mais a química que vai trazer bem-estar do que a gente está usando a química que o corpo já conhece, que é aquela química ali do que deixa a química do estresse, que vai fazer a gente sentir a ansiedade. Tá fazendo sentido aí para vocês? Tá? Então diz aí para mim se tá. Coloca aí, digita sim. Ó, joinha. Lied, Rosina, Daniel, Aureni, isso aí. Isso aí. Vivian, Janete, Beth, Rosemary, Jaqueline, Aureni, isso aí. Então, gente, e é um exercício, porque a gente treinou o cérebro para ficar ansioso, agora a gente tem que treinar o cérebro para ficar calmo. É assim. Em outras palavras, é simples assim. E a parte boa é essa, porque o cérebro aprendeu a ficar ansioso, agora ele tem que desaprender a ficar ansioso. E a gente pode fazer isso. E a gente pode fazer isso de uma forma simples, natural. Por quê? Porque nós fomos projetados para funcionar de forma simples. Nós somos um equipamento muito complexo, mas que para usar, tem que usar ele de forma simples. Então, por isso que as técnicas dão resultados. Então, a gente vai usando, a gente não pode parar de usar, porque às vezes a gente melhora. Eu estou falando isso, isso aconteceu comigo uma vez. Quando eu conheci essa vida, né, integrativa, eu comecei fazendo, eu melhorei, uau, estou curada, acabou, não preciso mais, aí parei. Aí quando passou, acho que dá mais ou menos um efeito de 6 meses, né? Aí quando passou assim lá para uns 8 meses, mais ou menos, aí eu comecei a perceber que eu comecei a ter alguns sintomas que eu não tinha mais. Aí foi porque eu parei. Aí você volta, aí pronto, você consegue gerenciar muito bem o estresse, gerenciar a ansiedade, porque você não produz mais aquela química, entendeu? Agora é um processo, né? Você vai trazer isso para a sua vida, tá? É como eu expliquei. Tem ansiedade moderada, ansiedade média e as ansiedades mais intensas, e tem aquela ansiedade que é intensa e bem profunda. Então, cada uma delas, né? Cada um aí de vocês vão ver a necessidade de vocês para vocês verem como que vocês vão poder ser ajudados para poder parar de produzir essa química que tira a alegria de vocês, tira a felicidade de vocês. E a parte ruim é que vocês não vão para o próximo nível. Gente, se eu for falar de acordo com a tabela da consciência, tá? Cada pensamento tem uma frequência em Hertz. Então, de acordo com a tabela da consciência,
a ansiedade, ela tem a ansiedade, se eu falar para vocês, assim, gente, ansiedade não existe. Ansiedade não existe. O que existe é os pensamentos do medo. O pensamento do medo que existe. E na tabela, né, vem lá, o pensamento do medo, são 100 Hz. Esse pensamento que vai produzir uma química, e essa química vai fazer o quê? Vai fazer vir aquela emoção da ansiedade. Aí você vai sentir aquela emoção ruim, horrorosa, né? Dá uma sensação, parece que você vai morrer o coração, parece que você vai infartar. O coração dispara, mãos, pés ali, as pernas, né, tremendo, sudorese, né? A pessoa perde a falta, né, de compreensão, de concentração. E isso é o quê? É um estado. É um estado. O que seria um estado? É que você está sentindo por causa da química. Quando passar o efeito da química, aquela sensação vai parar. Entendeu? Quando eu falei, a ansiedade não existe, porque é essa sensação que vem. Quando passa o efeito da química, você volta ao normal. E daí, quando você encontra de novo o gatilho, aquilo que fez você ficar, vir, né, aquela emoção da ansiedade. Aí, se você se deparar novamente, o que vai acontecer? Aí volta tudo de novo, você produz a química e vem toda aquela sensação. Então, essa é a boa notícia, tá? A boa notícia é que tem como a gente ser ajudado. A gente vai fazer a técnica. Para quem nunca fez a técnica, eu vou explicar como é a técnica. Eu vou usar, eu chamo de tecnologia do cérebro. Essa tecnologia que a gente vai usar a imaginação. Não é hipnose, tá? Não tem nada a ver com esoterismo, misticismo. É uma técnica que a gente vai usar a tecnologia do cérebro e a gente vai produzir uma química que é diferente da química que deixa a gente com ansiedade, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma amostra para vocês das químicas que a gente consegue produzir na imersão, tá? Então, a gente vai aplicar a técnica. E a imersão, para quem está aqui pela primeira vez, né, talvez não saibam, a imersão ela é em grupo, a imersão ela é coletiva. É claro que tem também a imersão individual. A imersão individual, o que acontece? É a mesma coisa, só que ela é personalizada. São 3 horas juntos ali para poder fazer usar, né, todas as técnicas que tem que usar. Na individual, o valor de investimento é R$ 1.097. Agora, quem for fazer o tratamento normal, né? O atendimento individual também personalizado, mas não é imersão, é o tratamento. A pessoa precisa de ir em camadas mais profundas. O atendimento individual para quem quer fazer tratamento, onde vai ser ter a liberação das memórias celulares, tá? É R$ 550. Agora, quem quiser fazer a imersão em grupo, tá? Que é feita uma vez durante o mês, nós ficamos 3 horas usando técnicas ali. Geralmente é no domingo. Esse mês nós vamos fazer dia 21 de setembro, a imersão, tá? A imersão em grupo fica no valor de R$ 250. Mas para quem vem aqui, que assiste a aula, que está com a gente, que está acompanhando, não só aqui na aula, mas no grupo também, eu vou fazer uma condição especial, tá? R$ 97 para quem fizer. Eu esqueci de ver a data. Hoje. Ah, tá. Para quem fizer a inscrição até o dia 17. Quem fizer as inscrições até o dia 17 vai ter essa condição especial. Que aí vai ser um bônus que eu vou dar para vocês poderem fazer a imersão. R$ 97. E quem fizer até o dia 17 vai receber um bilhetezinho duplo, tá?
para você poder estar convidando alguém. Vai ser um ticket, né? Igual a gente fez, teve uma vez que eu fiz isso, eu não lembro qual foi, quando foi que eu fiz. Cada mês eu procuro dar alguma coisa para vocês. Por quê? Gente, eu fiz um trato comigo que esse 2025, menor de idade pode? Pode, Vívia, pode. Se ele tiver atenção, né? Se concentrar, pode sim, não tem problema não. Aí o que que acontece? Eu fiz um trato comigo que em 2025 esse grupo menos ansiedade iam zerar essa ansiedade. E eu estou cumprindo a minha parte. Então, eu quero também comprometimento da parte de vocês. Tá? Então, por isso que eu estou criando aqui essas condições. Eu quero que vocês, de menos ansiedade, fique a zero ansiedade. Tá bom? Então, ó, quem fizer as inscrições até o dia 17 vai ter esses dois, vamos chamar de brinde, né? Vai ser o bônus, que vai ser o investimento de R$ 97 e ter esse bilhete extra que você vai poder compartilhar para alguém que vocês estão vendo ali que está sofrendo com ansiedade. Mas, gente, tem que ser alguém que queira sair da ansiedade. Não desperdice o bilhete de vocês, porque às vezes vocês querem ajudar, mas a pessoa ela não quer mudar. Aí a gente só respeita e deixa ela. E procura quem quer, quem está procurando mudar. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa prática, tá? Então, todo mundo sentado, de uma forma que vocês se sintam à vontade aí na cadeira de vocês ou no sofá, onde vocês estiverem sentados. Então, vamos lá, tá? Vamos para nossa prática, né? Para nossa prática, colocar a mão na massa, tá? Essa parte eu gosto muito, tá? Ó, quem aqui não tiver no grupo Menos Ansiedade ou no grupo Despertar, vocês peçam o link para quem convidou vocês, tá? Para vocês participarem. Esse mês lá no grupo eu vou trabalhar muito a ansiedade, tá? Eu não vou fazer gincana, não vou fazer, mas eu vou trabalhar com informações, tá? Esse mês vai ser informações que eu vou estar colocando lá no grupo, tá bom? Então vamos lá, todo mundo sentado na cadeirinha ou no sofá, onde vocês estiverem, de uma forma bem confortável. Isso. Agora eu quero que vocês fechem os olhos só para vocês se concentrarem. Se você não quiser fechar os olhos, não feche, mas vai ajudar vocês se concentrarem. Fecha os olhos, puxa o ar pelo nariz e solta lentamente pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Relaxa. Relaxa o pescoço, relaxa os ombros. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Relaxa os braços, relaxa as pernas. Muito bem. Eu quero que agora você use a sua imaginação. Continue com essa respiração, mas eu quero que você use a imaginação. Na sua imaginação, eu quero que você pense
em uma época favorável da sua vida, uma época que foi boa para você, uma época que você estava muito feliz. Tente lembrar aonde você estava nesse dia. Procure lembrar como você estava vestida ou vestido, como era a sua roupa, seus sapatos, qual era a cor da sua roupa, qual era a cor dos seus sapatos, como o seu cabelo estava penteado nesse dia. Você consegue lembrar como estava a sua volta? O ambiente que você estava? Se era aberto, se era fechado? Se tinha paredes e portas, qual era a cor? Se for um ambiente aberto, a céu aberto, você conseguia ver o céu? Era nublado, tinha sol, você via pássaros ou árvores, plantas. Muito bem. Agora, na sua imaginação, eu quero que você observe essa imagem sua. Essa sua imagem, ela está caminhando para o seu lado direito. Lá no lado direito tem uma porta. Eu quero que você imagine caminhando para essa porta. Eu quero que coloque a mão na maçaneta, observe que é uma porta branca com a maçaneta dourada. Eu quero que coloque a mão na maçaneta e abra essa porta. E entre. Dentro dessa porta, eu quero que você observe que lá dentro é como se você abrisse essa porta para um lindo jardim. Isso, eu quero que você vá andando, vá caminhando. Isso. Eu quero que você observe esse jardim. É um lindo jardim. Tem muitas flores coloridas, árvores, pequenos animaizinhos, fofinhos, bonitinhos. Você está caminhando por esse lindo jardim. Na sua imaginação, eu quero que você procure um lugar que você possa deitar nesse jardim. Eu quero que você veja uma grama bem estruturada, macia. Eu quero que você deite nessa grama. É uma grama que é como se fosse um colchão bem fofinho. Eu quero que você deite nessa grama. Essa grama é confortável.
a temperatura dela é confortável, esse lugar é confortável, é algo que vai te trazer muito conforto. E lá do alto, lá do céu, está descendo os raios solares, o raio solar. E você sente o calor desses raios na sua pele, mas é algo moderado e prazeroso. Esses raios que está descendo, eles são dourados. Esse dourado é para exemplificar o amor. Na verdade, esses raios estão descendo com muito amor. Sinta que é como se o amor encostasse na sua pele. Esse calor, que é algo prazeroso, é algo moderado, que está encostando na sua pele, você sente que é como se fosse um abraço. E esse amor está encostando na sua pele e suas células estão absorvendo esse amor que está vindo no formato de raio solar. As suas células estão absorvendo esse amor. Isso. As suas células estão absorvendo todo esse amor. Sinta o seu corpo ficando cheio de amor. Esse calor suave descendo do céu, que são esses raios solares, encostando na sua pele, esses raios são dourados, porque é o amor que está descendo em formato de raio solar, e sua pele está absorvendo esse amor. Perceba que todo o seu corpo está ficando dourado. Perceba que os seus órgãos estão ficando cheios de amor. O seu coração está ficando cheio de amor. Seu coração está ficando todo dourado. Seu coração está brilhando de tão um brilho dourado, porque ele está cheio de amor. Perceba que você sente todo o seu corpo cheio de amor. A sua circulação sanguínea passando pelo seu corpo, transbordando de amor. Sinta o quanto o seu corpo é grato
Você sente gratidão por sentir tanto amor dentro de você. E na sua imaginação, você diz: eu sou grata. Quem for homem, diga: eu sou grato. Repita na sua imaginação: eu sou grata por meu coração transbordar de amor. Para os homens, eu sou grato por sentir tanto amor dentro do meu coração. O que estamos produzindo são químicas do amor e química da gratidão. Continue repetindo na sua imaginação: eu sou grato ou eu sou grata por transbordar amor dentro do meu coração. Perceba que seu corpo está ficando cada vez mais leve, cada vez mais suave. Continue agradecendo na sua imaginação. Eu sou grata ou eu sou grato por sentir o amor. Eu sou grato ou grata por transbordar o amor. Muito bem. Agora eu quero que na sua imaginação você tire uma foto dessa sensação gostosa e boa que você está sentindo e guarde do lado esquerdo do seu cérebro. Você vai lembrar, antes de dormir e amanhã de manhã, essa sensação boa, dessa química boa que você produziu no seu cérebro. Uma química diferente da química da ansiedade. Muito bem, agora eu quero que vocês movam lentamente o pescoço de forma circular. Isso. Mova lentamente os punhos e os tornozelos também de forma circular. Quando vocês se sentirem à vontade, podem abrir os olhos. Foi. Coloca um joinha ou então digita assim, quem conseguiu sentir a química do amor e a química da gratidão. Gente, química do amor, serotonina. Tá? Isso aqui é ciência pura o que a gente fez. Por isso que eu falei, não tem nada de misticismo, de esoterismo. É ciência pura. Aqui nós produzimos serotonina, tem gente que compra na farmácia serotonina, que é a químicazinha da alegria, que é para combater a ansiedade. Ansiedade não, depressão, tá? Produzimos também dopamina e produzimos também ocitocina. Talvez, se você estivesse sentindo alguma dorzinha, você vai perceber que a dorzinha até vai melhorar. Por quê? Porque nós também produzimos endorfina, que é a química para a dor. Quem não sabe, nós temos uma farmacinha dentro da gente, tá? Então, sentiram aí, né? Ó, a Jaqueline disse que ficou emocionada. Ó, Jaqueline, que legal. Eu acho maravilhoso esses exercícios. Aqui é a Luciene falando aqui com a gente. Rosemary deu joinha. Luciene disse que relaxou. Então, deixa eu ver. A Dilma disse que ficou bem relaxada, quase dormiu. Legal, tá vendo? A Vivian também disse que sentiu também. Então, vocês perceberam aqui? Então, o que que a gente fez aqui? A gente deu uma amostra para vocês verem que o cérebro, ele pode produzir outras químicas. Ele não precisa de produzir só a química da ansiedade,
a química que faz a gente perder qualidade de vida. Quanta coisa boa que você tem para fazer e você não faz, por quê? Por causa da química da ansiedade. A ansiedade paralisa. A ansiedade para a gente. Então, o que que a gente tem que fazer? Mudar a química. Mas para isso a gente precisa o quê? Precisa de alguém para poder te guiar, eu estou aqui para isso, e precisa também de ter uma metodologia onde você vai ter ali as práticas para você poder mudar essa química aí, tá bom? Então, vocês agora já sabem. A nossa imersão está aí, eu estou aqui planejando como é o que, que eu posso usar para poder estar ajudando vocês para acelerar o processo, tá bom? Então, ó, já falei, quem é Viviane, ó, maravilhoso, isso aí, Viviane. Então, ó, quem não está no grupo, é importante entrar no grupo, porque é lá que eu coloco as informações, no grupo Menos Ansiedade, tá? Ali é o canal onde eu coloco tudo que vai acontecer, eu coloco lá. E o Despertar, para quem não sabe, é o grupo para vocês se comunicarem, é uma comunidade para colocar lá os insights, o que está acontecendo, o que mudou, o que melhorou. Então, é importante vocês colocarem as experiências lá para poder estar ajudando os que estão no mesmo objetivo, tá bom? Então, hoje eu vou pedir para vocês colocarem os insights que vocês tiveram aqui, ou então as dúvidas, perguntas, coloquem lá no grupo Despertar que eu vou estar respondendo vocês lá, tá bom? Ó, um beijão, tá? Assim, de coração, é um amor muito grande que eu sinto em estar aqui com vocês, tá? Por quê? Porque eu já fiquei desse lado aí, sofrendo com ansiedade. Então, hoje, quando a gente consegue ter um resultado, é igual você conhecer a verdade, né? Você quer compartilhar, você quer que a outra pessoa também tenha o mesmo resultado que você, tá? Então, ó, um beijão, tá? Amo vocês de coração. Tchau, tchau. Bom descanso para todos.